Ele entrou na sala de audiência com os ombros caídos, mas os olhos calculavam cada movimento ao redor. A postura parecia frágil, quase quebrada, porém havia algo no ritmo das respirações que não combinava com o garoto que dizia estar devastado. Quando o juiz se acomodou e a sala silenciou, Dylan Schumacher se inclinou para a frente, começou a tremer e levou as mãos ao rosto. As lágrimas desceram rápido demais, num choro alto, forçado, como se soubesse que cada som ecoaria pela sala. E ecoou. O público observava inquieto. Alguns tentavam entender se aquilo era dor ou uma tentativa de moldar a própria imagem diante de todos. O problema é que os gestos não combinavam com os intervalos entre eles. Era como se Dylan estudasse a reação da plateia antes de decidir quão forte deveria soluçar. Um olhar de canto de olho, uma pausa calculada, uma mão que apertava o peito com intensidade quase ensaiada. Quando finalmente fitou a família da vítima, inclinou a cabeça, deixou a voz falhar e pediu perdão. Parecia frágil, até que você olhasse mais fundo. A voz se fragmentava na medida exata que alguém em pânico gostaria que fragmentasse. A tristeza era convincente, mas não orgânica. Havia um ritmo por trás, um ritmo de quem acredita que cada lágrima pode mudar o rumo de uma sentença. O juiz percebeu. A promotoria percebeu. E quem conhecia o caso sabia que aquele comportamento, tão cuidadosamente construído, não era um reflexo do crime, era uma continuação dele. E é justamente aí que a história volta no tempo, para um ponto onde as lágrimas ainda não eram ferramenta e a máscara ainda não existia. Em 2013, em uma pequena comunidade do oeste de Nova York, Dylan era apenas um adolescente de 16 anos tentando se encaixar em um mundo que parecia sempre maior do que ele. Não havia histórico de violência. Não havia sinais de que poderia se tornar o centro de um caso que marcaria a região por anos. Sua namorada, Ashley, trabalhava em um restaurante local e, sem muitas opções, pedia que ele cuidasse dos 2 filhos pequenos durante os turnos da noite. O acordo era simples: algumas horas, refeições prontas na geladeira, e a expectativa de um adolescente responsável bastante para estar ali quando necessário. Mas responsabilidade não é uma qualidade automática. Às vezes, é uma construção difícil para quem ainda está preso entre a impulsividade e a necessidade de provar algo que não sabe definir. Naquela noite específica, a criança mais nova, um menino de 23 meses, estava inquieto. Chorava sem parar, como crianças da sua idade fazem. Chorava por cansaço, por fome, por frustração, talvez por nada em especial. E Dylan, sozinho, inexperiente, já frustrado com o próprio limite, reagiu da pior forma possível. As autoridades reconstruíram aquela noite com precisão desconfortável. O menino chorava. Dylan tentava acalmá-lo, mas a paciência se dissolvia rápido. Ele admitiu, mais tarde, que bateu no garoto. Disse que perdeu o controle. Disse que as coisas escaparam. Que se deixou levar por uma mistura tóxica de irritação e incapacidade emocional. O ápice veio quando colocou uma almofada sobre o rosto da criança para abafar o choro, e bateu novamente. Não havia intenção declarada de tirar a vida, mas intenção não é sempre o elemento decisivo quando um corpo tão pequeno é colocado diante de violência. Quando os socorristas chegaram, encontraram Dylan em choque, repetindo que tudo havia sido um acidente, que o menino havia caído. Mas os ferimentos contavam outra história, muito mais dura e impossível de conciliar com aquela versão improvisada. Médicos e investigadores rapidamente identificaram inconsistências, e a narrativa de Dylan começou a ruir antes mesmo de ele perceber. As horas seguintes aconteceram como em um filme que o próprio protagonista não conseguia acompanhar. Perguntas, contradições, a pressão de adultos que não deixavam margens para invenções. Eventualmente, ele admitiu o que fez. Foi levado sob custódia, aguardando o julgamento. A comunidade reagiu com choque. Os jornais relataram a tragédia. E a família da vítima mergulhou em um luto tão profundo que parecia impossível medir. Foi nesse contexto que o julgamento se tornou um palco emocional. A promotoria apresentava fatos. A defesa tentava suavizar a percepção pública, argumentando que era um garoto sem experiência, sem histórico, sem preparo. E Dylan se apoiou na única estratégia que acreditava capaz de salvá-lo: a comoção. Foi no dia da sentença que tudo explodiu. As lágrimas, os soluços, o tremor nas mãos, tudo parecia um retrato perfeito de arrependimento juvenil. Até que o juiz trouxe à tona o conteúdo de uma ligação telefônica gravada enquanto Dylan estava preso, dias antes da audiência. Uma única frase desfez todo o teatro. Ele havia dito à mãe que bastava chorar diante do júri para conquistar piedade. E aquele comentário, frio e calculado, reverberou por toda a sala.
A leitura da gravação desmoronou a fachada construída em frente a todos. A frágil figura chorando ali não era a expressão do remorso. Era a expressão de um plano. O juiz o encarou com firmeza. Explicou que nenhuma palavra dita naquele dia era suficiente para escapar da realidade dos fatos. E então anunciou a sentença: 25 anos à prisão perpétua. A sala ficou rígida, silenciosa, como se todos absorvessem, ao mesmo tempo, o peso daquela decisão. O teatro havia terminado, e o ato final não deixava espaço para interpretações. Mesmo depois que o juiz anunciou a sentença, a sensação era de que aquele caso não tinha terminado. A comunidade se retirou do tribunal com expressões diferentes, alguns aliviados, outros perturbados, outros simplesmente exauridos. Mas havia uma inquietação no ar, algo que pairava entre justiça e dúvida. Um adolescente condenado a décadas de prisão por um ato devastador. E ainda assim, em alguns círculos, circulava a pergunta: o que exatamente aquelas lágrimas representavam? Arrependimento ou cálculo? Sinceridade ou autopreservação? A resposta parecia clara para quem ouviu a gravação, mas nem todos queriam enxergar da mesma maneira. Nos meses seguintes, a história repercutiu pela região. Era impossível falar sobre crimes envolvendo menores sem que o nome de Dylan surgisse. Pais comentavam em reuniões escolares. Professores discutiam entre si os limites da maturidade emocional. Os noticiários reviviam a cena da audiência, explorando a tensão entre juventude e responsabilidade. A linha entre punição e reabilitação se tornava tema constante. E, enquanto isso, Dylan permanecia na prisão, mantendo-se longe dos holofotes, mas não esquecido. A defesa, porém, não estava disposta a aceitar o desfecho como definitivo. Com o tempo, construiu argumentos, reuniu documentos, analisou jurisprudências, conversou com especialistas que acreditavam que um jovem de 16 anos enxerga o mundo de forma diferente, responde a impulsos de forma diferente, quando pressionado, pode cruzar limites que não compreende completamente. Não para justificar o crime, isso era impossível, mas para questionar se a sentença refletia a idade ou apenas o resultado final. 3 anos depois, uma nova movimentação no caso trouxe o nome de Dylan de volta ao debate público. Um tribunal de apelação revisou a condenação e decidiu reduzir a sentença para 18 anos à prisão perpétua. Não era absolvição, não era perdão, mas reavaliação. Os juízes consideraram fatores como a menor idade, o registro psicológico e a inexistência de antecedentes criminais. A decisão causou um impacto imediato, principalmente entre aqueles que acompanharam o julgamento original. Para a família da vítima, a revisão soava como uma ferida reaberta. Era impossível para eles aceitar a ideia de redução, porque nada no mundo poderia reduzir o vazio deixado por uma vida tão jovem interrompida de forma tão brutal. Para outros, porém, a reconsideração parecia coerente com a filosofia de justiça que leva em conta a formação incompleta de adolescentes. Uma sociedade se revela, muitas vezes, pela forma como trata os casos mais difíceis, e esse era um deles. As ruas, os fóruns online e os programas de rádio da região se tornaram palco de opiniões intensas. Muitos lembravam a gravação telefônica e defendiam que ali estava o retrato mais verdadeiro da mente de Dylan, alguém disposto a manipular. Outros argumentavam que adolescentes podem reagir com arrogância, bravatas, ou tentativas de minimizar situações quando conversam com familiares, especialmente sob estresse extremo. A verdade, como sempre, existia entre camadas, algumas duras, outras desconfortáveis, todas difíceis de interpretar com total precisão. Enquanto o debate crescia, surgia uma questão que raramente era tratada com profundidade. O que levou àquele momento de explosão naquela noite específica? Investigadores e psicólogos sugeriram que não existia um único gatilho, mas uma soma silenciosa de inexperiência, impulsividade e incapacidade emocional. Ainda assim, nenhum desses elementos podia explicar, ou justificar, o ponto final da história. E era justamente essa complexidade que tornava o caso tão perturbador. O que se julgava não era apenas um crime, mas o vazio entre intenção e consequência. O caso ganhou atenção nacional quando programas investigativos começaram a revisitar a trajetória do julgamento, destacando o contraste entre o comportamento no tribunal e a gravação telefônica. A montagem dessas duas imagens, o garoto chorando diante da família da vítima e o mesmo garoto, dias antes, dizendo que bastava chorar para conquistar compaixão, parecia uma representação cinematográfica da dualidade humana. A pergunta que se formava na cabeça de quem assistia não era apenas se Dylan merecia punição, mas o que esse episódio revelava sobre as fragilidades emocionais e morais de uma sociedade que lida, diariamente, com limites entre culpa e arrependimento. Ainda assim,
Por mais que as análises avançassem, um ponto continuava imutável: nada poderia restaurar a vida perdida naquela noite. E essa era a âncora emocional de toda a história. Por trás do julgamento, da apelação, das discussões jurídicas, havia um menino de 23 meses que não pôde se defender, não pôde pedir ajuda e não pôde contar sua própria versão. Tudo o que restou foram vozes adultas tentando reconstruir o que aconteceu, tentando entender, tentando dar sentido ao que não tem sentido algum. Quando o tribunal anunciou a sentença revisada, a sensação geral era diferente daquela vivida na primeira audiência. Não havia a mesma expectativa, nem o mesmo choque. Era mais como o fechamento de uma ferida que nunca cicatriza por completo, mas que, aos poucos, deixa de sangrar. A justiça, imperfeita como sempre, fez o que podia dentro dos limites que conhecia. E o caso, mesmo após tantos anos, continuava a ecoar como um lembrete incômodo de que decisões humanas nunca são simples.